onde que entra o conflito pessoal ou não entra do bicho? Eu sou um cara que eu preciso reduzir o tamanho dessa máquina estatal, sou a favor disso, mas eu tô entrando lá para ajudar o quê? A implodir por dentro? Esse é o argumento? Esse é o raciocínio? Em algum momento você se vê em contradição filosófica moral pelo fato de ser, enfim, a favor de um Estado menor, mas está entrando lá? Porque de uma forma ou de outra você vai se beneficiar dele, né? De alguma forma vai ter um benefício por estar dentro do Estado, né? Uma vez que você é candidato. É engraçado isso, porque essa pergunta, ela traz um fardo moral que eu não carrego. E eu acho que, assim, a chuva de fogo é tão grande, É. a necessidade de começar um processo de transformação, de quebra de paradigma do Estado é tão grande que eu olho para isso é como se fosse um sonho utópico, orgástico, libertário, O fim do Estado, você diz. libertarianista. A Oi? ausência. A ausência do Estado, você diz? Esse negócio não, de uma culpa moral, Ah, tá. sabe? Uma dor moral, pô, eu tô me sentindo culpado de o quê? De entrar no lugar do Renan Calheiros? De o quê? De entrar no lugar de um dos 81 senadores da República? Dessa turma que tá aí? Presumindo que o quê? Que amanhã você acaba com os 81 e bota o quê no lugar? Amanhã você vai acabar com o quê? Uma coisa é você falar que vai acabar com o carro oficial, com isso, com aquilo, com Uhum. mordomia, com penduricalho, blá, 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 e ao mesmo tempo você encher o Supremo Tribunal Federal de competência, lotar as instituições com mais instituições. Então, hoje, o nosso Supremo, ele não é só o Supremo, é como se fosse um grupo econômico. É o CNJ, é o TSE, é o STJ, com nomeação, com cruzamento e conflitos de interesses entrelaçados entre 11 ministros, mais 33, mais os assessores, mais os dilemas políticos com os chefes de partidos, caciques partidários. Hoje o Brasil virou uma suruba entre judiciário e meio político. E os estados onde é que estão? E uma reforma do Pacto Federativo para devolver autonomia para os estados e descentralizar da União. Porque, veja, antes de eu sentir culpa moral por estar colocando meu nome como pré-candidato ao Senado Federal, ou alguém que pode sentir essa culpa, eu até entendo o lado libertário de falar, pô, precisa entrar para mudar? Precisa, porque Não. primeiro precisa apagar o incêndio para depois fazer a transformação cultural, até do ponto de vista gramichiano, de você virar e Não. falar, paulatinamente a gente precisa mudar, que aliás é uma coisa que é exatamente o que eu prego. Mas É. precisa ter também o bombeiro. Se não Não, sem colocar o dúvida. bombeiro, né, Roma está pegando fogo. Os Não, bárbaros claro, claro, entraram, claro. invadiram os portões. Né? Eu gosto de fazer essa pergunta porque eu sou um libertário, só que eu sou um libertário também que eu quero pensar no pragmatismo, né? É como você falou, se não for através de lá dentro, a outra forma seria o quê? Literalmente pegar em armas, destruir a porra toda, e aí, meu irmão, isso aí eu não vou ser a favor também, entendeu? Não vou ser a favor desse tipo de mudança. Aí eu prefiro muito mais que seja da forma como eu vejo você fazendo, eu vejo o Gilson fazendo, porra, fã demais de Gilson, de Marcel, de muita gente que tá aí no novo, sim. Então, assim, pragmaticamente, ainda que eu seja um libertário e tenha o meu mundo utópico da ausência do Estado um dia, eu tenho que lutar cada dia por 1% a menos de Estado, né? É isso E aí. aí, e Mas foi isso, perfeito o que mas você isso daí é falou. o meu sonho. Eu tenho esse sonho, e desculpa até te cortar, Não, por mas favor, aqui a gente a tá no segunda debate, parte pode da ir. minha resposta é essa, Marcelo. Esse é o meu sonho. Vai pra cima. É, desculpa a audiência. Meu sonho mais erótico. É como é que é? Que nem quando eu estava lembrando hoje do Milley. Afuera para as secretarias, né? Sim. Afuera, É afuera. muito bom, Tem que aquele vídeo é deixar muito bom. duas, no máximo. Duas secretarias. Aí eu fico olhando. CNJ, afuera. STJ, afuera. TSE, afuera. Justiça do Trabalho, afuera. Por que não? Por que não? A Justiça do Trabalho é a junção perfeita entre o mercado capitalista, ultra mega blaster capitalista de professores de concursos públicos, que, olha que maravilhoso isso. Quem são os professores? Os juízes do trabalho, os desembargadores do trabalho, os advogados do trabalho, com os princípios do trabalho e as normas do trabalho, que tem uma
deontologia diferente do contrato normal de trabalho. Eles trabalham com a cisão em grupos. Você passa a estudar uma principiologia diferente. Aí eles entram na cabeça do concurseiro e na barriga da galera mais jovem que quer prestar concurso para ter a famigerada estabilidade. Olha que coisa. E daí o cara tem a estabilidade que ele tanto sonha, passando num concurso com OAB, concurso de técnico judiciário para ganhar 3 pau por mês. Um cara com a carteirinha da ordem passando em concurso que você só precisa ter ensino médio. Eu dei aula para esses cursinhos. De 1.000 inscrições, 900 eram com carteirinha da OAB. Para exame de técnico judiciário do TRE daqui de Minas Gerais, inclusive. Então, fica um negócio, você fala, opa, peraí. Então os caras não só estimulam uma cultura específica, essa cultura diz basicamente que você precisa trabalhar com a dinâmica marxista, né, da luta de classes, do proletário contra o detentor dos meios de produção. Sim. O proletário é um hipossuficiente, a norma tem que ser interpretada pela lente fascista da CLT. Então, e é uma lente tribalista. É uma lente tribalista. Como Sim. o marxismo é, como o fascismo é, como todas as correntes de esquerda são tribalistas. Então ela só serve para cindir a sociedade. E pior, você criou um monte de burocrata agora milionário que estão dando aula para fazer o exame da carreira que ele é o chefão. Sim. E essa carreira que ele é o chefão beija a mão de quem? Dos ministros do STF. Porque se você precisar de algum arrego, se você precisar de alguma grana, se você precisar de mais infraestrutura da máquina estatal, mais exame para mais concurso, para mais assistente, assessor, técnico, analista, todo mundo da sua justiça específica, Sim. Você vai beijar a mão dos caras lá do Supremo Tribunal Federal. E eles dão, porque eles estão preocupados ali, ó, com o sistema de poder que eles criaram, sabe? E vai além, né? Isso aí, tudo que você trouxe desse sistema marxista de ciclo vicioso, de retroalimentação e blá blá blá, também tem um objetivo muito claro: a perpetuação destes no poder. Porque a partir do momento que você cria todo esse sistema assistencialista, e não se engane, tá, ouvinte? O sistema assistencialista brasileiro, ele não é só Bolsa Família. É tudo que o Marco acabou de trazer. É um sistema que necessita de uma perpetuação de manutenção de pessoas dependentes do Estado, independentemente se é um Bolsa Família ou se é um cargo desse, como o Marco falou. Para quê? Para que haja uma perpetuação, uma manutenção daqueles que ficam dando esse tipo de assistencialismo para essas pessoas. Porque em quem que vai voltar? Né? Quando chega lá o Milei fala foeira, ou quando chega, como o próprio Bolsonaro falou e fez nesse caso, né, de redução da máquina pública, é contra o interesse dessas pessoas. Né? Quando a gente pega aí uma crítica, muita gente fica criticando o Zema, eu vejo muito servidor estadual de Minas Gerais criticando o Zema. Mas por quê? Porque ele cortou bastante, né? Ele não aumentou salários, etc. Então, pô, esse ciclo vicioso aí é foda, né? E você cria uma... O ciclo vicioso é, na verdade, parte integrante de uma cultura maior, mais ampla e mais nefasta. De codependência estatal, de concurseiros, de eu não vou empreender para prestar um concurso e me tornar parte integrante da burocracia, corporativista ao extremo. Eu vou ser aquele cara mais preocupado em brigar para ter uma migalhinha a mais da minha carreira, para ter uma vantagem a mais com o meu chefe do poder público, que está trabalhando com o nosso dinheiro. Então, isso daí é o vício que é estimulado. E a estabilidade e a vitalicidade no Brasil tem que também ser rediscutidas. Uma reforma estrutural do judiciário passa pela quebra desse grande paradigma. Por isso que eu falei para você, precisa entrar alguém para querer quebrar os paradigmas e tem que trazer um discurso novo de fato, e é um discurso de enfrentamento ao sistema, porque a burocracia é o pior sistema que tem. Burocracia judiciária, pior ainda, é o sistema persecutório perfeito, é o processo de Kafka do começo ao fim, num looping eterno. Sim. É isso que a gente não pode deixar acontecer.